Boa noite a todos. Meu nome é João Vilney, eu sou médico intensivista pela AMIB, especialista em nutrição parenteral e enteral pela Braskem SBNPE, e é uma honra participar e fazer o papel de moderação desse AMIB no ar, que tem um intuito de discutir terapia nutricional em pacientes críticos. Esse é o nosso objetivo durante essa noite. Para esse evento, nós vamos fazer uma discussão num formato de painel. Então, de antemão, já peço que vocês, a partir do Zoom, onde está o Q e A, encaminhem as suas perguntas por aquele modelo, para que a gente possa recolher as perguntas de vocês e entregar essas perguntas para os nossos painelistas dessa noite. Essa noite nós teremos a honra de receber, então, por ordem alfabética, então, o Dr. Diego Silva Leite Nunes, que é médico intensivista, especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, doutor em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é meu colega do TENUT, curso de terapia nutricional da MIB, sócio da empresa Suporte Medicina e Nutrição. O outro painelista que vai estar nessa noite é a doutora Liane Nunes de Matos, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, médica intensivista titulada pela MIB, especialista em terapia nutricional pela Braskem, médica intensivista e nutróloga do Hospital AC Camargo Cancer Center, médica nutróloga do Hospital Vila Nova Star, membro também do TENUT da MIB e nossa ex-coordenadora até a gestão anterior do curso. Receberemos ainda a nutricionista doutora Oelen Françoise, nutricionista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em nutrição clínica pela Asbram, nutrição parenteral e enteral pela Braskem, especialista em pacientes críticos pelo Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre e doutora em Clínica Médica pela URGS, sócia da empresa Suporte Medicina e Nutrição e membro do Comitê de Nutrição da MIB. Falei tudo, Oelen? E por último, mas não menos importante, o Dr. Ricardo Schilling Rosenfeld, que eu tenho que confessar foi um dos meus primeiros instrutores nessa carreira da terapia nutricional há alguns poucos anos atrás, que é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Terapia Nutricional Médica da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, membro do Comitê de Metabolismo, Endocrinologia e Nutrição da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Presidente passado da Braskem SBNPE no biênio 2006-2007, presidente do Comitê de Terapia Nutricional da AMIB no biênio 2006-2007 e membro também do TENUT da AMIB, meu colega do TENUT, há muitos anos. Esses 4 painelistas que eu tive a honra, o prazer de poder convidar aqui e poder já partilhar com eles trabalhos durante muito tempo, são pessoas que, além de uma grande prática clínica, são todas pessoas, como me conhece, como eu digo, são pessoas acostumadas a esfregar um umbigo na beira da cama dos pacientes, né? São pessoas que trabalham, têm uma vivência prática, também são pessoas que fazem pesquisa, todos eles, como vocês viram, pessoas amplamente tituladas, que aliam a questão do conhecimento que nós buscamos na literatura, a geração do conhecimento para que isso tenha aplicabilidade prática. Tá bom? Já começaram as perguntas. Eric, eu vou guardar a tua pergunta aqui, porque eu criei uma ideia de a gente conversar. Então, nós vamos chegar lá para conversar da oferta de nutrição parenteral. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês, Oelen, Ricardo, Liane e Diego, antes de a gente falar de nutrição parenteral, como é que a gente avalia
a triagem e avaliação nutricional. De que paciente crítico nós estamos falando? Tá? A camiseta de tamanho médio não serve em todo mundo. A UTI não é só um tipo de paciente. Nós temos vários pacientes com gravidades diferentes, com extremos de idade que são diferentes. Então, isto posto, eu gostaria que vocês comentassem como é que vocês fazem a triagem e avaliação nutricional dos pacientes. Ladies first, Ellen, Iliane, por favor, como é que é isso? Como é que vocês fazem a avaliação e o que os trabalhos que vocês têm feito têm demonstrado isso, como isso muda a prática clínica de vocês? Boa noite, João. Escutando bem? Te escutando perfeitamente, Ellen. Certo. Então, primeiramente, obrigada pelo convite do Comitê de Terapia Nutricional. É um prazer estar ao lado de vocês todos, né? Conheço todos e admiro muito vocês, então é um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão especiais e competentes nas áreas. Eu estou com um pouquinho de atraso, eu acho, no áudio, mas estamos escutando bem o que importa. Eu vou começar, então, falando de triagem nutricional. Aqui mais uma parte bela, assim, da pesquisa, quando a gente inspira a pesquisa com as dúvidas à beira-leito, né? Então, de fato, a triagem nutricional nos últimos anos, né, veio uma recomendação forte da ASP em 2016, de utilizar a NRS 2002 com ponto de corte específico para paciente crítico, então com alto risco nutricional, um score acima maior ou igual a 5, ou utilizar o score Nutri, que é o score específico, então, para pacientes criticamente doentes, então, validado para esse perfil de paciente. Na minha prática, a gente utiliza a NRS 2002, utilizamos o ponto de corte específico, então, com risco ou alto risco nutricional. E quando veio, então, essa recomendação americana 2016 sobre utilizar a NRS com ponto de corte específico para paciente crítico, nós nos questionamos se esse ponto de corte 5, de fato, ele iria diferenciar os pacientes, né? Porque era uma opinião ainda com base em opinião de especialista, enfim, ela não tinha um argumento para esse ponto de corte acima maior ou igual a 5. Então, nós fizemos um dos trabalhos do grupo, que é a relação à triagem nutricional, bem com a dúvida beira-leito, de fato. Será que o ponto de corte maior ou igual a 5 ele discrimina os pacientes em termos de desfechos, né? Utilizar esse ponto de corte diferente, porque a gente sabe na prática que a NRS é muito sensível para paciente crítico, ela considera a faixa acima de 10, já pontua 3, pelo protótipo também da doença, paciente em ventilação, paciente em uso de droga vasoativa, já ganha uma pontuação de 3 no score de risco, então já sai, né, de partida, nosso perfil de paciente é paciente com risco nutricional, então a dúvida é se esse ponto de corte de 5 diferenciaria os pacientes. De fato, para o paciente ganhar mais pontos, né, tem relação com a idade dele, que a gente sabe que tem relação com o estado nutricional, a evolução do estado nutricional ao longo da idade, mas muito relacionado ao estado nutricional do paciente, então perda de peso e alteração de consumo alimentar. É nesse critério que ele varia a pontuação para pontuar mais do que 13, pontuar em torno de 5. Então fizemos um estudo, que foi um estudo da residente Laura, que a gente tinha na época, Laura Maciel, publicamos na NCP, então o estudo está publicado, quem tiver interesse em acessar, e comparamos o score maior ou igual a 3, maior ou igual a 5, e de fato o paciente com alto risco nutricional, então o score maior ou igual a 5, ele apresentou maior grau maior número, na verdade, de infecções e maior mortalidade na UTI e hospitalar. E ter alto risco foi associado a morrer mais na UTI, então o dobro de risco de morrer na UTI. Então, o ponto de corte maior ou igual a 5, ele foi capaz de discriminar os pacientes, sim, em relação a desfechos clínicos na UTI. Então, foi uma pesquisa que teve como base a dúvida mesmo, a beira-leito, então isso motiva, né, a continuarmos pesquisando os assuntos, né. Então, nós utilizamos o NRS 2002, um ponto de corte específico paciente crítico, também pode ser utilizado no TRIC, enfim, nós fizemos um estudo que comparou utilizar no TRIC, utilizar NRS, utilizar os dois, não foi diferente a capacidade discriminativa dos scores para desfechos. No TRIC um pouquinho melhor em relação a desfechos, a gente sabe que ele é bom para predizer desfecho, né? Mortalidade, questiona muito em relação à terapia nutricional, mas ele é bom para predizer desfecho. A gente viu capacidades de predizer desfecho bem parecidas, então com o ponto de corte maior ou igual a 5 para alto risco. Então, para a triagem, utilizamos a NRS, a nossa prática. A avaliação do paciente crítico, ela dificilmente uma ferramenta só a gente consegue utilizar para ter um diagnóstico, né? Enfim, a ideia é que a gente faça essa avaliação seriada também. Mas a gente utiliza hoje a avaliação subjetiva global, sabendo que ela não é a melhor ferramenta, sabendo que tem limitações para aplicar.
Muitas vezes eu não tenho a história do paciente, então eu não consigo aplicar ela, então eu não consigo fazer a avaliação completa, digamos, com uma ferramenta. Por isso é importante a complementariedade dos métodos, né, que a gente está falando. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho de composição corporal também. E fazer de forma seriada para ver, então, como o paciente está evoluindo, se ele está respondendo à terapia nutricional. Então, em relação à triagem, eu trago esses dados e só complementando o trabalho da doutora Marina Viana, com o grupo da Meta Berger, também comparou em pacientes com longa permanência na UTI, uma média de 30 dias, viu então que os pacientes receberam hipoalimentação não intencional, mas foram hipoalimentados, e quem tinha maior risco nutricional evoluiu pior também, com maior mortalidade, com esse critério de pontuação de 5. Então, ele parece ser um critério bom por diferenciar a história nutricional mesmo. Acho que é isso por enquanto de triagem e avaliação. Obrigado, Ellen. Liane, como é que vocês pensam nos locais onde tu trabalha, triagem e avaliação nutricional dos pacientes? Vou dar uma comentada só no TRIC, que, né, apesar da gente ver na vasta literatura, eu acho que para o beira-leito ele acaba não sendo, né, tão utilizado quanto a gente usa tanto na pesquisa. Acho que uma das coisas que dificulta um pouco ele é ele ter um APACHE, ele também não levar em conta nenhuma ferramenta de avaliação nutricional, né? Ele não leva em conta perda de peso, alteração de gestural como o NRS, que a Ellen contemplou aí. E apesar de já terem alguns estudos aí correlacionando com o SAPS-3, né, ao invés do APACHE-2, que não é realmente uma ferramenta que a gente usa muito aí como admissão de UTI, como score prognóstico, eu acho que ele acaba sendo uma ferramenta muito mais de talvez avaliar um prognóstico desse paciente, dele ser mais grave, e com isso ele evoluir pior, do que realmente ajudar a gente tanto no beira-leito, sozinho, como uma ferramenta de triagem nutricional específica. Como eu trabalho também no Cancer Center, a gente utiliza o ASGPPP lá como a nossa ferramenta original e não o NRS 2002. Ela acaba sendo uma ferramenta mais específica, né, para oncologia, e a gente acaba tratando o paciente oncológico crítico como um paciente de risco nutricional. Então, a gente considera, e a maioria dos nossos pacientes acabam entrando aí nesse risco nutricional, para uma terapia nutricional aí mais, digamos, agressiva, entre aspas, né, personalizada e mais precoce. Então, a gente faz esse acompanhamento por essas ferramentas e os outros hospitais que eu trabalho que não são específicos, né, de câncer, a gente utiliza também o NRS 2002, com as ressalvas aí de todos os métodos, que nenhum deles é 100% específico. A vantagem nesse ponto aí, pensando, né, no paciente oncológico, no ASGPPP, é que ele ajuda também a fazer uma avaliação, né, não só uma triagem pontual. Então, tenho essas particularidades aí da minha vivência. Eu acho que isso tudo a gente acaba combinando, né, que a gente vai falar num segundo momento aí, com métodos de avaliação de composição corporal, avaliação de força, avaliação de funcionalidade, enfim, para ter um segmento aí numa linha de tempo desse paciente, desde a fase aguda até a fase de reabilitação, até a fase que a gente vai devolvê-lo para a sociedade, para sua casa, né, tirando aí o motivo que o trouxe para o hospital. Então, acho que era isso que eu queria complementar, porque a Ellen já foi aí extremamente didática e pontual. Ok, grato, Liane. Liane e a Ellen comentaram aí da importância de fazer a triagem, porque isso nos ajuda a definir quem é o paciente que tem um prognóstico pior e quem é o paciente que a gente precisa ser um pouco mais precoce e incisivo em relação ao início e a alcançar metas em relação à terapia nutricional. Ricardo, como é que vocês fazem a triagem, a avaliação nutricional? Como é que você enxerga isso como a definição da conduta para os teus pacientes? Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo e esse grupo aí que está comigo para fazer esses comentários que não são muito fáceis. Eu acho que terapia intensiva, assim como a medicina em geral, passa por um grande problema quando nós queremos prever alguma coisa. Que o nosso objetivo, que é o nosso objeto de trabalho, ou o nosso objeto de avaliação, ele é muito variável. E cada vez mais nós estamos encontrando as pesquisas que vão chegando no fundo
do que nós somos e mostrando que, apesar de todo mundo parecer bonitinho, todo mundo parecer igual, da mesma espécie, existe uma variabilidade muito grande quando o nosso organismo é colocado em situações extremas. Então, a minha opinião é que nós estamos muito longe ainda de poder fazer uma previsão para o ser humano. Nós conhecemos bastante, mas nós ainda estamos longe de fazer previsão. Primeiro, você vê que o Apache é alguma coisa que foi criada em 1985, foi um pouquinho antes, o Apache tinha 82, 85 ele foi para o dia a dia. E hoje estamos no Apache 4. Então, e a mesma coisa o SOFA já tem mais de 2 décadas. Então, esses scores, que na realidade são scores, eles vão perdendo em calibração, eles vão perdendo em poder discriminativo, a gente continua usando ele da mesma maneira. E o Nutric, o NRS, ele já fez 20 anos, e ele é uma escala. Ele, na realidade, ele nos dá muito menor poder de previsão, ou menor chance de fazer uma análise melhor. É claro, se você tiver 3.000 pacientes, 5.000 pacientes com uma variável ordenada, você vai conseguir fazer mais coisa. Mas é a mesma maneira, imagina só, ele botou lá que quem tem uma faixa acima de 10 é o sujeito que tem que ganhar 3 pontos. Por que você não bota hoje em dia o paciente que tem um novo método de avaliação, atualiza isso, assim como a Apache ser atualizado, o SOFA ser atualizado, para que a gente possa fazer alguma coisa melhor. Então, nós temos ainda mais no paciente grave, uma avaliação muito mais precária. O Nutric é um modelo multimodal, na realidade ele não fez isso para o modelo multimodal, e que ele juntou 2 scores, Apache e SOFA, botou a idade, o tempo que o paciente levava para chegar na UTI, e a interleucina 6, e resolveu comparar com caloria. Se ele fizesse de novo, ele não ia comparar com caloria. Há 5 anos atrás, mais ou menos, ele ia comparar com proteína, e agora não ia comparar com mais nada. Porque nem é mais caloria, nem é mais a proteína, né? E essa coisa é pendular. Fica antiga, a medicina muda e é pendular. Você mesmo comentou aqui, antes da gente entrar, no Re-Energizer, que é com glutamina, que levou 10 anos. Um trabalho desse não pode ser mais lido, ele fica para a história, tudo bem. E o próprio Heiland falou isso sobre o Re-Energizer. Ele disse, olha, a gente tem que agradecer todo mundo que trabalhou, o esforço enorme, os dados são esses. Não mostrou um resultado que inicialmente a gente até poderia esperar, glutamina, enteral e tudo. Então, os scores de risco, eu acho que eles são muito bons para estratificar os pacientes, mas assim a gente tem problema na UTI. São bons, às vezes, para que nós possamos, e como foi o INRS no começo, né? A INRS é um ajuntado de 120 e poucos estudos, onde alguma ferramenta utilizada para avaliar, vamos simplificar, avaliar o estado nutricional, tinha uma análise de desfecho. Tanto é que as mulheres que operam o colo do fêmur, todas devem receber suplementos, seja o NRS acima ou abaixo de 3. Se você pegar o NRS, estiver no serviço de ortopedia, entrar uma mulher com fratura de fêmur e vai ser operada, ela tem que usar suplemento, senão você não está seguindo o NRS. E aí se começa a mudar, às vezes, o NRS, o paciente ficou 7 dias, tem que repetir o NRS, mas repetir o NRS para quê? Ele já está 7 dias lá. Você tem que estar sabendo que ele está lá e, quando for agir, tem que usar uma avaliação e não mais uma triagem. Obrigado, 1 minuto. Então, vou terminar com uma coisa que é do EpiMed na UTI. O SALU passa por um problema grande com o EpiMed, e isso foi uma crítica ao Orchestra, feita no próprio Intensive Care Medicine, dizendo países de média renda, que nem o nosso, ou baixa renda, é comum não pedirem exames, esquecerem de pedir o exame, e o score ou a escala sai sem aquilo. Não pediu bilirrubina. Então é porque está normal. O próprio William Naus falou isso às vezes. Olha, não tem, bota como normal, porque não pediram, né? Então as coisas já saem tortas. O William Naus falou isso. E o Pedro Gabriel, que é aqui carioca, ele falou a mesma coisa. Então, eu vou ao UTI, vejo os pacientes todos os dias e passo assim, quero saber quem está entubado e não estava entubado ontem, é a primeira coisa. Quem tem uma nova falência orgânica ou não tem uma nova falência orgânica. Eu não preciso do NRS.
Isso é uma coisa prática, não tem nada a ver com pesquisa, né? Então, é uma outra maneira de se olhar, que senão vai ficar fazendo NRS enquanto o sujeito lá não está recebendo a nutrição enteral. Isso é uma preocupação enorme hoje em dia. Obrigado, Ricardo. Eu acho que, em relação ao Nutric, eu acho que ele é, como você falou, ali, a gente tem novas informações, a medicina, a nutrição evoluem a passos largos. Acho que o Nutric tem a honra de ser o primeiro score desenvolvido para a UTI, e eu acho que isso, com certeza, vai ter que ser repensado. Diego, e quando tu tá ali na beira do leito, ali no plantão, na UTI, como é que você decide quem eu preciso iniciar hoje, quem eu posso esperar, quem eu preciso acelerar a terapia nutricional? Como isso modifica? Como é que você pensa isso dentro da UTI? Antes de você responder, Diego, devo lembrar a todos aqui que esse certamente é um AMIB no ar, com uma das maiores presenças de público. Nós temos na sala agora 162 pessoas, é um número muito grande. A gente está todo mundo aqui louco de feliz, mais feliz que mosca em tampa de xarope, né? Então, por favor, encaminhem as suas perguntas aqui para o Q&A, tá? Para a gente poder organizar as perguntas aqui e responder elas. Diego, é contigo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aí com colegas que a gente já se conhece, já trabalha junto, ou já participa, não tão próximo por estados diferentes, mas a gente está sempre no radar aí com todos juntos, e uma mesa aí com 162 pessoas observando, a responsabilidade só aumenta. Bom, eu acho que as ferramentas que nos dão, assim, a diretiva de trabalhar, eu acho que esses dois trabalhos que a Ellen citou, que a Liane reforçou também e associou aí com o dado do Nutric, essa dificuldade de fazer o Nutric na UTI, porque depende do cálculo de score e prognóstico, e nem sempre quem está... Já é difícil, às vezes a pessoa está treinada a ver o paciente grave numa UTI menor, uma UTI mais periférica, uma cidade que não é um centro grande, então ainda dá um score mais complexo para fazer, que depende de uma interface com a equipe médica para fazer, e às vezes esse score não é o padrão da UTI, não sai, não acaba não acontecendo. Então, acho que, do ponto de vista, assim, trazendo a pesquisa para a prática, né, um score fácil, que todo mundo usa, que vai te nortear, evidente que ele vai errar, e nós estamos falando de cenário de pesquisa e aplicação clínica, né, mas talvez ele norteie uma gama de profissionais que não estão tão habituados a ter esse feeling, né, como o Dr. Ricardo disse, de ver a evolução do doente. Isso também uma habilidade que a gente vai adquirindo no dia a dia, né? De não depender tanto de scores e poder ver a gravidade do doente na evolução, né? Às vezes, quanto mais insegura a pessoa está, mais scores ela quer para tomar uma decisão. Só que os scores erram, essa é a verdade. Uma coisa é o cenário de pesquisa, outra coisa é a gente na beira do leito, né? Eu acho que o cenário do NRS e essa aplicabilidade, de vendo assim, olha, ele identifica também o grave, muito grave, vamos ter ele é bom para um determinado cenário que não tem um staff completamente especializado em terapia intensiva, ele norteia, ele torna o trabalho mais sistematizado, né? E eu acho que a aplicação dele é para quando o doente chega na UTI. Depois que ele está dentro da UTI, a gente vai ter que ver a evolução dele no dia a dia, né? Eu gosto de um parâmetro, aqui já fugindo da pesquisa, mas é um parâmetro que até traz no Nutric, que dois parâmetros no Nutric eu acho importante quando eu estou conversando sobre um caso e estou me trazendo, não tem nada, não tem score, então me diz duas coisas: qual era o peso dele antes e o peso agora. Felizmente as camas balança estão cada vez mais disseminadas, isso tem facilitado bastante o meu trabalho aqui. Sei que não é a realidade de todo mundo, mas eu vou chegar em outros métodos para fazer, e o tempo que ele estava internado no hospital antes de vir para a UTI. Como a Liane disse, um doente oncológico foi para a UTI, bom, ele parte porque tem isso. É um oncológico, está no hospital, foi para a UTI, dificilmente ele vai ser um doente de baixo risco, exceto se ele tropeçou lá no hospital, quando estava indo fazer o tratamento, bateu a cabeça, coisa super aguda, né? Então, esses dois parâmetros eu acho bom. Já partindo daí, isso para o risco, né? Para a avaliação, né? Quando a gente... Essa também é uma questão, né? Eu devo avaliar risco sempre? Olha, se eu vou fazer a avaliação nutricional completa do doente,
eu acho que a avaliação de risco ela é complementar, ou talvez até alguns casos dispensáveis, tu já vê paciente desnutrido, né? Trabalhando com doente agora, há um tempo, já com circulação extracorpórea, doente em insuficiência cardíaca terminal em fila de transplante, que vão para a UTI já com tempo de doença, portanto, muitos sarcopênicos. Um parâmetro que eu gosto de ter para ver esses doentes é a força por dinamometria. Eles estão com droga vasoativa, mas eles estão acordados, eles conseguem obedecer a um exame. E a gente já usou em reabilitação de doentes aqui no Clínicas, um programa pré-transplante, e refletiu bem a evolução clínica do doente, não foi um único parâmetro isolado, mas eu acho fácil de fazer, barato de comprar um dinamômetro, não é o preço de um calorímetro, mas a calorímetro é dose, é outra coisa, né? Mas é uma coisa fácil de fazer. E, e também ecografia, quando o doente não... a gente tem disponível, mas assim, a minha experiência é que varia interobservador bastante, demanda treinar as pessoas por bastante tempo. Num hospital de reabilitação que a gente faz MTN ali no Santa Ana, que é um hospital de retaguarda aqui, o perfil do paciente é outro, ele é crônico, é um paciente que passa bastante tempo para se reabilitar, a fatia de doente vai para se reabilitar, ela é tudo diferente, ela não tem tolerância gastrointestinal, ela tem falta de músculo e a gente tem que ir atrás disso. Então, ver o músculo do doente, para ver que não está perdendo, é importante, mas é difícil de fazer. Eu comparo talvez a aplicar um score de risco como no TRIC, porque sempre alguma coisa te dificulta fazer, às vezes o eco não está disponível, o nutricionista está sem tempo, alguém para ver está sem tempo, embora seja uma medida semanal. Mas não pega, né? Agora, a dinamometria pega. É um aparelhinho rápido para tu ver, que tem um parâmetro de funcionalidade, de força, e que eu tenho visto que reflete muito a clínica do doente. Não é para todo doente de UTI, mas tem uma boa fatia de pacientes com ampliação dos leitos de UTI. Tem muito doente assim que antes só ia para UTI numa condição extremamente crítica, né? Hoje eles já conseguem um pouco antes, em muitos cenários. E a gente já tem um doente conversando conosco, um doente está usando droga vasoativa, usando períodos de ventilação não invasiva, e que isso facilita muito. Primeira vez história, né? E depois aplicar testes que eu não conseguiria aplicar fora do leito, fora da UTI. Às vezes até deixar o paciente em pé, se ele tem condições para fazer um peso, por exemplo. Certo. E eu vou perguntar para vocês, vou encaminhar a perguntar aqui para Liane. Liane, o Diego comentou ali da ecografia, né, de você poder fazer isso. Como é que vocês fazem ecografia nos pacientes ali nos hospitais onde você trabalha? Porque a pergunta também é, assim, que peso a gente utiliza, como é que a gente calcula o peso, porque isso também é uma dificuldade. Como é que tu faz isso? Como é que tu pensa isso? Bom, num cenário ideal, acho que a gente tem algumas camas hoje que pesam o paciente, mas a gente sabe que esse peso da cama ele também não é tão fidedigno, né? O paciente muitas vezes ele vai estar demasiado. Essa cama ela tem que estar bem zerada para a gente ter mais ou menos um acompanhamento. Acho que esse peso diário da UTI ele ajuda muito mais no balanço hídrico do que num peso nutricional. Quando eu não tenho um peso, a gente que deve aí utilizar um peso que o paciente referia, se ele não tem perda de peso, ou um peso ideal para uma altura, né? Então, assim, usar o peso sozinho, o que a gente estava falando, né? Foge um pouco do que a gente tenta cada vez mais de tentar ser mais preciso na nossa meta calórica, mais preciso na nossa meta proteica, mais preciso numa composição corporal. Então, o máximo de informações que a gente tiver, não só o peso, mas eu consigo fazer um ultrassom de músculo beira-leito, acompanhar esse músculo aí ao longo da semana, ver se esse paciente está perdendo ou ele está ganhando, comparar ele com ele mesmo. Tem um hospital que eu trabalho que a equipe da fisioterapia faz os ultrassons de músculo para a gente avaliar. Então, a gente discute em conjunto a nutrição, o médico, o físio, todo mundo que está ali reabilitando o paciente. A musculatura diminuiu, a musculatura aumentou. Lógico que com diversas limitações, né? Mas quanto mais informação a gente tiver, será que esse paciente não precisaria aí de mais caloria, de mais proteína? Vamos intensificar a reabilitação? O que mais a gente poderia fazer nesse contexto? Então,
assim, tentar entender o que a gente tem à mão. Não tenho nada, né? Então, pelo menos um peso, tentar atingir essa meta da primeira semana, subir a meta calórica na fase de reabilitação, meta proteica. Então, não ficar amarrado ali no 25 calorias por quilo. Se esse paciente está reabilitando, ele vai precisar muitas vezes de mais caloria, de mais proteína. Uma ferramenta ali fácil, beira-leito, é medir uma circunferência de panturrilha, né? Que a gente tem uma fita métrica na mão. É fácil de fazer, qualquer profissional pode fazer. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta aí várias pecinhas para encaixar um quebra-cabeça, para a gente conseguir montar a terapia nutricional adequada para o nosso paciente. Acho que não só se apegar aí a uma altura, a um peso, né? E acho que o mais importante que aí todo mundo falou, inclusive o Diego também frisou aí, é a gente e o Ricardo ir reavaliando esse paciente ao longo do tempo, né? Uma semana depois, ele é outro paciente, ele está em outro contexto, ele está em outro contexto nutricional. Então, tentar reunir o máximo de informações e de ferramentas possíveis para montar um plano de cuidado. Ricardo, eu sei que tu tem experiência em fazer bioimpedância nos pacientes. Então, já que nós estamos falando aqui de composição corporal, de acompanhamento, me fala um pouco disso. Conta um pouco para nós essa tua experiência. Ideal. Eu quero uma família ideal, eu quero ter a saúde ideal. Por que eu não quero ter o peso ideal? Por que se discute tanto sobre peso quando o peso ideal é o ideal, dentro de uma constituição de composição corporal normal? Para aqueles que estudam composição corporal normal, se você trabalha com peso ideal, você sabe quanto de massa magra o sujeito tem que ter. Massa livre de gordura. Hoje em dia, que a massa magra, a partir de determinadas fases da vida, a massa muscular, massa magra muscular, mas está dentro do peso ideal. Então, se eu tiver que usar alguma coisa, eu uso o peso ideal. A gente sempre faz uns exercícios à beira-leito de peso, etc. Pega a cama, olha a cama, vê se o paciente está seco, não está seco. E acaba decidindo o melhor peso para o paciente e acompanha ele. Tá? Esses métodos que estão surgindo a partir da maior quantidade de tecnologia, custos mais baratos, né? Imagina quanto não custava antigamente um aparelho de ultrassom você ia fazer na perna de alguém. É maluco. Quando foi que a ultrassom tinha um ultrassom dentro da UTI? Você acha mesmo que um hospital ia gastar grana para botar um ultrassom lá dentro, mesmo sabendo que ia beneficiar um paciente para ver uma vesícula que estava explodindo com uma colestite aguda não calculosa? Hoje você bota, só que tem que ter cuidado. Isso aí está tudo em análise, em experiência. Qualquer aparelho da UTI hoje em dia está passando sob análise e experiência. Por quê? Eu tenho uma opinião hoje em dia, depois de muito tempo. O nosso organismo, quando está nos limites da vida, que é o que a terapia intensiva impõe, e é por isso que eu gosto da terapia intensiva, de trabalhar com indivíduos que estão no limite, você não pode comparar com um paciente que tem câncer, está na enfermaria só porque ele está com sofreu radioterapia e quimioterapia, a mesma coisa, é completamente diferente. É completamente diferente, os indivíduos são diferentes. Quem tem uma vida saudável, faz um monte de atividade física, faz crossfit, não é igual a um paciente grave, não é igual a um paciente com câncer. Então, os equipamentos hoje, dentro da terapia intensiva, eles, para análise de composição corporal, estão todos em estudos. O Juca Takala usou uma frase tem 20 anos atrás, e que ele dizia, olha só, a perda de massa corporal é inexorável na doença grave. Você pode medir o que está perdendo, você não vai conseguir medir o que está ganhando. Isso é um erro de análise intra-observador ou interobservador. E mais, quanto mais complexo o aparelho, mais especializada tem que ser a pessoa que usa, mais ela tem que usar sobre isso, mais ela começa a ser uma pessoa que é uma pessoa de ponta. Você não vai lá ver uma ressonância de um paciente grave sozinho, você chama, claro, você pega na mão do radiologista que entende sobre de ressonância e quer ver ressonância com ele. Eco dentro do hospital, quando é feita no coração, olha que já se faz há muito tempo no coração, é feita pelo ecocardiografista, é um cardiologista hoje em dia que só estuda eco, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a bioimpedância, eu vou te falar a mesma coisa.
Eu sou um phase angle lover, né? Como diz a Maria Cristina Gonzalez, existe um grupo de pessoas no mundo que são phase angle lovers, né? E seguem uma linha que é do Stephen Heinz-Mansfield sobre composição corporal. E que você tem vários aparelhos para fazer isso. Qual funciona na população que você está estudando? Com todo cuidado e estudando muito. Eu acho que eu sei muito pouco, mas eu faço as minhas análises, vejo os meus resultados em pacientes céticos e não céticos, em idosos, não idosos, e vou tocando o meu barco. Eu gostaria muito de trabalhar no hospital universitário, no hospital acadêmico, né? E poder ter os recursos da pesquisa à minha disposição. E eu trabalho no hospital privado, quebro a minha pedra, eu trabalhei no hospital público. E os hospitais não são hospitais de grande verba, grande receita. Então, você vai brigar. Então, você vai trabalhando conforme dá. Esses métodos são todos de estudos. E o ângulo de fase também. O ângulo de fase não mede composição corporal, só para eu terminar. O ângulo de fase tem uma coisa boa. Ele mede uma característica do nosso organismo quando uma corrente elétrica é passada sobre o corpo. Atravessa o organismo na sua maior constituição, que é água e sal. Então, os métodos são duplamente... são de dupla avaliação. Você não mede diretamente aquilo, você mede alguma coisa. Você pega e joga uma corrente elétrica ou um som para medir alguma coisa no corpo, você não está sendo direto. Você está sendo duplamente indireto. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Eu gosto da empolgação, eu sou muito empolgado e até o dia eu vou morrer empolgado. Então, esses métodos a gente tem que ter muito cuidado e analisar eles com calma. Eu gosto muito do ângulo de fase, tem me dado assim uns sustos, às vezes, comparando com outros colegas. E, Ellen, o pessoal tem perguntado aqui bastante a gente está falando aqui bastante de peso, da necessidade do peso, e tem alguma equação que vocês utilizam, acham que é a mais adequada para definir o peso ideal, ou quando você não tem nenhuma informação do peso do paciente? O pessoal está comentando aqui de várias equações. O que vocês usam para definir peso ideal? Oi, João. Só para finalizar a questão de que a gente estava comentando sobre risco, né? Eu acho que só é importante que a gente pense por que a gente está fazendo aquela avaliação de risco, e aqui não só o risco nutricional, mas o que a gente está vendo. Geralmente a gente está vendo alteração de peso do paciente pré-internação ou na internação, alteração de apetite, o consumo alimentar. E na nossa reavaliação, geralmente é o que a gente avalia, então alteração de apetite, consumo, alterações mastigatórias de deglutição que também interferem no consumo alimentar, e circunferências, panturrilha e braço, são fatores que a gente também considera em reavaliações. Mas eu acho que a gente peca um pouco, assim, bastante, na verdade, na transição do paciente, na transição de dieta enteral para via oral, quando a gente avalia risco, sabe que ele tem alto risco, ok, né? Utilizar a ferramenta que for, a discussão. Mas veja que o paciente tem alto risco, ou tem risco nutricional por ter uma repressão já nutricional, antes de ir para a UTI, na internação hospitalar, eu tenho que cuidar mais desse doente, assim como eu cuido dos outros, eu preciso cuidar com a transição de dieta. E aí eu acho que a gente peca na enteral para via oral, alta do paciente para andar, reabilitação, que ele tem alta, sem sonda, não comendo, segue não comendo no hospital. Então, isso eu acho que é útil a gente sempre fazer a triagem ou fazer alguma ferramenta, ou fazer de alguma forma uma avaliação de consumo alimentar e alteração de peso prévia internação na UTI. Para a gente não deixar um paciente que já tem repressão nutricional ser submetido a intervenções sem ter esse cuidado de fato, pós-UTI também. É uma discussão que a gente tem aqui no hospital e que uma residente está fazendo um trabalho, inclusive, para avaliar o consumo alimentar pós-extubação, que a gente já viu em outros trabalhos que ele é baixo, o consumo não chega a atingir o que a gente deveria atingir para fazer uma transição de sonda para via oral, então também estratificando por risco nutricional dos pacientes. Acho que a gente se precipita muitas vezes. Então, só para concluir essa questão de avaliação de repressão nutricional, que é o que a gente avalia muitas vezes quando a gente avalia risco, né? Como ele chega já para nós. Em relação a peso, a gente usa peso da cama-balança, a gente tem cama-balança, que é um privilégio, né, na UTI. Quando o paciente chega, a gente avalia o peso na chegada, e aí é um peso que ainda não tem tanta alteração de volume, é na chegada da UTI, a enfermagem já faz a avaliação de peso e de altura, esse parâmetro é o menor peso que a gente tem. Então, ao longo dos dias, ele vai ganhando peso, a gente considera o peso menor do doente, pensando que não é peso, é volume que ele está ganhando, e que, enfim, tecido metabolicamente ativo é tecido muscular, não é a água que o paciente ganha.
Tem alguns pacientes que é complicado, pacientes da insuficiência cardíaca que são congestos, enfim, que às vezes você não consegue avaliar tanto edema no exame físico, mas são congestos, a equipe avalia congestão por outros métodos, a gente consegue ter essa ideia também de alteração de peso, utiliza um peso mais seco para trabalhar, então também. Voltando um pouco à pergunta, quando a gente não tem peso, antes eu trabalhava numa instituição que não tinha peso, que é uma balança em todos os doentes, a gente fazia equações de estimativa, elas vão ter erro, todas elas, e elas não foram desenhadas para pacientes críticos. Geralmente a população que ela era comparada eram pacientes que tinham condições de estar de pé, poder aferir o peso de fato do doente, excluíam algumas populações específicas no desenvolvimento do método, então eu tenho limitação de uso delas. A gente tem a equação de Rabito, que é uma equação que pode ser utilizada, não é específica para UTI, e a gente não vai ter, na verdade, uma equação de estimativa de peso, não é tão específica assim, mas ela usa circunferências dos 3 segmentos, então braço, abdômen e panturrilha, então a gente consegue ter um pouquinho mais de uma estimativa um pouco melhor, o erro um pouco menor, mas igual não é o ideal. Schumleia é uma outra alternativa, circunferência, então, do braço e comprimento da altura do joelho. A gente tem, de novo, tem limitações para utilizar, a gente está falando não ter outro parâmetro, né, aqui. Peso usual, se eu tenho informação do familiar recente e ele afirma um peso usual do doente antes dele internar, eu posso usar. Isso a gente usava bastante nos pacientes adolescentes do acidente dos queimados, né, da Boate Kiss. Então, a gente teve muitos pacientes adolescentes que chegaram para nós sem dados, sem eu conseguir avaliar, na verdade, o peso na chegada, que já eram pacientes queimados, grandes queimados, com edema absurdo. Então, eu tinha, muitas vezes, a mãe sabia me dizer o peso daquela paciente, então isso me ajudava como um peso de referência para peso C. Então, a gente trabalha com o que a gente tem, né, assim, na UTI, é assim. A gente utiliza o peso da cama balança da chegada, alterações de peso subsequentes, ganho de peso, a gente considera o peso corrigido, então, o peso da chegada, um peso usual. Eu acho também, João, só para interromper aqui, quem começa a trabalhar estimando o peso regularmente, erra muito pouco com relação ao peso que o paciente tem. Você tem as formas por exemplo, a gente usa a altura do joelho e joga 23 a 26 de MC, dependendo do paciente. Não é difícil. A turma do Heimsfield tem o peso universal, o cálculo do peso universal também ajustando IMC. Eu acho que esse é um problema menor, sabe? Se a gente pensar assim em UTI. Você não vai errar loucamente o peso de um paciente, sabe? Hoje em dia, quando você pega também uma idosa com 93 anos, que ela está pesando 42 quilos, 40 quilos, você pega um jovem que está pesando 180 e foi politraumatizado, você está com um problema grande. Você bota ele no calorímetro, você está lascado. Não? Então é muito difícil. Agora, o meio do campo é o meio do campo. A maioria das pessoas está no meio do campo. Você não está nos Estados Unidos, que 70% da população está com sobrepeso e 50% é obeso. Você está num país onde essa obesidade toda ainda não chegou. Então, o meio do campo é o meio do campo. Isso que a calorimetria mostra num paciente grave. Se usa o calorímetro, a maioria das pessoas está no meio do campo. Quem vai se afastar da calorimetria está nas pontas. Por isso que o Harris-Benedict, a média do Harris-Benedict, vamos passar uma população 100 pacientes, a média do Harris é praticamente igual à média da calorimetria, porque nós ainda temos a população brasileira dentro de uma certa normalidade de peso. Agora, o desvio é muito grande. O limite de concordância é péssimo. Pega uma calorimetria e as outras formas todas. Foi o que a gente fez no congresso de 2019, mostrar calorimetria em idoso. Idoso, você está lascado com fórmula. Não tem fórmula para idoso. Mas tudo bem, você vai usar o que o Ellen falou, você vai usar o que você tem. Ricardo, o que deu na calorimetria dos teus pacientes idosos, já que essa é uma população que está aumentando dentro das unidades de terapia intensiva? O idoso, e um artigo recente saiu também mostrando isso, o idoso depende muito como é que ele vai perder massa magra, então ele vai diminuir a taxa metabólica. Mas eu conheço um idoso que faz atividade todo dia. Isso é difícil. O idoso normal não faz e perde massa muscular. Agora, a massa orgânica dele continua muito parecida, não muda muito. Então, ele chega a um determinado grau de taxa metabólica e não baixa daquilo. Depende da falência orgânica. Aí você vai ter que analisar como intensivista, se ele tiver uma falência orgânica cardíaca, se ele tiver uma caquexia cardíaca, a taxa metabólica vai estar lá embaixo, que o VO2 cai. É só você imaginar os pacientes graves que cursam com VO2 baixo.
A calorimetria é 80%, quase 90% VO2, 90% VO2, e não tem te preocupar muito. Então, esses pacientes têm, dentro de peso e altura, se você for colocar, uma taxa metabólica muito próxima do Regis Benedict. Se você tiver um paciente seco na UTI, idoso, magro, seco, e fizer o Regis Benedict, fizer a calorimetria, vai dar muito igual, vai dar muito junto. Agora, os extremos diferentes. Você pega hoje em dia idosos já com a vida avançada, uma doença crônica maior, e aí a coisa é diferente. Você pode ter um erro, a correlação é baixa, 0,39, mas ela é significativa. Tudo bem, os extremos se afastam. Mas eu acho assim, você não joga fora hoje um Regis Benedict quando você não tem um peso uma balança com um paciente seco. E dá para ver quem está seco. Com um exame clínico você consegue fazer isso. Você não erra muito. Porque se você for errar, você vai errar o quê? 50 calorias, 100 calorias? O resto da conta é o erro que você vai ver. Não é muita coisa. Isso, a experiência aqui, é porque eu digo, tem que estar na UTI, quem é da UTI, quem gosta da UTI, quem vai lá todo dia. Você não pode passar na UTI para dar uma visita nos pacientes. Você tem que estar junto. Bom, os meus pacientes, fazendo terapia nutricional para mim, ou ele está na UTI ou ele está na cirurgia. Então, hoje em dia, 70% dos pacientes estão na UTI. Porque os pacientes da cirurgia vão para a UTI mesmo, pós-operatório, ou tem uma complicação. E a calorimetria mostra isso. Só que você vai vendo que isso vai acontecendo. Mas eu digo sempre, use a calorimetria. Use em todo mundo? Não precisa usar em todo mundo. Mas tem pacientes que fazem grande diferença. Eu digo, olha só, caiu o VO2, daqui a pouco está chocada. O VO2 cai antes. Então, para fisioterapia, o VO2 é importante. Está desmamando o paciente tem que manter o VO2 ou subir o VO2. Se o VO2 cair, a reserva está indo embora. O paciente não vai sair do ventilador. Insuficiência cardíaca, o VO2 está ali embaixo. Começou a tratar a insuficiência cardíaca, antes de dar algum sinal, o VO2 já subiu. Isso é a célula respirando. Você está vendo a unidade de respiração de uma célula. A beleza da calorimetria está em ver uma célula respirar. Esse é o bacana da calorimetria. E é um método indireto, calorimetria indireta, né? Lembra que vai ter erro. Você vai ter que ver tudo que está acontecendo no ambiente, tudo que está passando. Não é fácil de fazer. Você tem que ter carinho, tem que voltar para ver se deu certo, ver se tu consegue ter uma linha de tendência. O GE faz isso para ver se está bom. Em 20 minutos, às vezes, você pode ter uma calorimetria. Outras vezes, você não consegue fazer o dia inteiro. Todo mundo vai lá, dá uma beliscada no paciente. Aí acabou sua calorimetria. João, pedi licença para fazer. Eu estou vendo aqui as perguntas do chat e alguém colocou questão de tomografia, como é que podia fazer. Assim, eu estudei bastante isso, não uso, porque eu acho que a usabilidade tem que ser a prática, tu conseguir botar isso no dia a dia que as pessoas façam. Então, a ecografia é a mesma coisa, se não convence quem está lá de fazer e tem uma medida, é complicado tu ficar, tem coisas que não pegam, essa é a minha opinião. Eu compartilhei um link da autora de um artigo, estou compartilhando de novo agora, que ela me mandou por e-mail, um tutorial. Ela fez um tutorial, um paper, que às vezes até não ficaram tão boas de ver. Então, ela fez um site, ela explica o passo a passo, usando o e-mail para quem quiser fazer, exporta a imagem da tomografia, faz o upload para esse site, que pode ser usado online, ou pode baixar o programa. Ele serve para contar muita coisa, não é só a imagem, tá? E aí, ali, tu consegue fazer em 4 etapas a medida da musculatura paravertebral, como tem que ser ali para fazer. Claro que o exame de ocasião, se o paciente tem 2 tomografias, uma diferença relativa de tempo te ajuda, né? Eu acho que é um paciente muito específico para ver isso, assim, né? Tem que ter uma linha, uma rotina, um protocolo, um serviço para fazer. Tá? Então, mas ali tem o passo a passo, foi uma pergunta que eu vi aqui nessa vez. Eu acho que a gente está focando bastante em peso, e eu concordo com o Ricardo, assim, que a gente está trabalhando numa faixa, né, de recomendação de caloria. Então, se tu mudar ali, se tu errar o cálculo do peso, então usa 3, 4 fórmulas e pega como a gente faz medida de Songans, né? Mede o débito do paciente lá 4, 5 vezes, tira os extremos, porque provavelmente tu errou aqueles extremos, e aí vai fazer a média das medidas mais frequentes. A doutora Marina, que o trabalho já foi citado aqui,
ela estava no pós-doc na Suíça, ela disse, olha, eu achei interessante aqui, eles pegam 3 equações preditivas, mas de gasto e energia, não é de peso, tá? E aí, então, eles vão pegar nessas 3 aqui para o doente e vão ver, olha, se elas estão muito desproporcionais ou se elas estão parecidas, e vamos usar o valor médio que elas estão aqui, porque a gente vai trabalhar numa faixa de recomendação. E assim, ratificando o que todos disseram aqui, não adianta eu pegar, entrar na UTI, olhar o paciente do pé da cama, no que o fichite da enfermagem anotou ali, para a gente olhar o quanto que entrou, o quanto que saiu, e eu não ir lá botar a mão na barriga do doente, vou ver qual é a cor do que está saindo na sonda dele, né? Se ele vomitou, ver o que ele vomitou. Se disser que ele teve melena, tem que olhar as fezes para ver se é melena mesmo. Se disser que ele tem sangramento intestinal, tem que fazer um toque fetal, tem que fazer às vezes é um plicoma hemorroidário ali que sangrou e param a dieta. Eu já vi isso acontecer. Então, tem que ir lá e tem que ver o doente. Não pode ter preguiça de ver o doente, né? Porque a evolução dele no dia a dia vai te dizer se tu passou do ponto. O doente sedado, por exemplo, ele tem um gasto energético menor que o doente está cortado, tentando fazer teste de ventilação espontânea, ou que teve febre. Então, conhecer esse metabolismo todo, como o Ricardo disse, quem está na UTI tem que gostar de UTI, não é ir ali para ver a dieta do doente. Tem que ir lá para ver todo o doente, né? E fazer a sua parte. Olha, eu vim aqui para fazer a pressão terapia adicional dele. Então, dentro desse contexto doente, eu tenho que levar em consideração a circulação do doente, parâmetro de perfusão, como é que está a taxa de metabolismo. Eu não tenho calorimetria. Mas tem muita coisa que tu infere no doente. Pelo menos está mais ou menos. Um doente acordado, fazendo fisioterapia, desmamando a ventilação, tem um gasto energético maior que um doente que está sedado, curarizado, sarado, enfim. Em tese, né? Claro, se ele está sedente curarizado, fazendo febre, o gasto energético dele é maior. Então, conhecer o metabolismo do doente, né, gostar de fisiologia e bioquímica, é fundamental para fazer terapia nutricional, ou suporte nutricional, enteral, parenteral. Estou falando de qualquer profissional, médico, nutricionista, né? Não dá para só chegar, hoje eu calculei de 20 a 30, amanhã eu calculo, passo para 35, examinou a barriga, viu se cabe, ele evacuou, não vi. Então não adianta, né? Tem que ir lá e tem que ver o doente. A pesquisa é excelente, ela dá várias ferramentas, eu acho que sistematiza o cuidado, dá ferramentas para a gente ter mais segurança, seja no Trix, seja no IES, enfim, mas uma coisa é a faixa de segurança, tu está usando aquela ferramenta. A outra, tu vai decidir com um conjunto de dados daquele doente, né? Senão uma máquina, um computador tomava a decisão por nós, e não é assim. Então, tem que ir lá ver o doente, tem que ver a evolução dele, tem que esfregar, como essa frase do Dr. João aqui, esfregar o umbigo no leito, né? E não ter medo de examinar, não ter medo de conhecer e de ir adquirindo aquela expertise ao longo do tempo, que é isso que vai dar segurança para o profissional. Né? Que ele vê uma calorimetria de 8.000 calorias que alguém fez errado, por exemplo, né? E não vai ir atrás dela. Né? Vai, não, tem coisa errada aqui, vamos rever o método, o que houve, o que aconteceu, né? Certo. E, Liane, o que vocês utilizam no teu dia a dia em termos de oferta calórica? Qual a equação quando na maioria das vezes, na verdade, 1% das unidades de terapia intensiva do planeta, no máximo, tem calorimetria? Como é que vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Só um comentário aqui que a frase aqui da Giovanni Souza aqui no chat é muito isso, né? Acho que a UTI é muito interação multiprofissional, né? Não se faz profissional só. E o paciente crítico, ele é muito complexo para a gente definir um parâmetro isolado. Na minha prática, a gente usa muito a fórmula de bolso. Em alguns pacientes eu consigo ter uma calorimetria. E aí tem até a pergunta aqui, né, da recomendação da Aspen, né, que colocou calorias aí menores, né, na primeira semana, de 12 a 25. Eu acho que isso, como todos já falaram aqui, um número isolado, né, não diz exatamente o que o nosso paciente é, mas eu acho que diz que talvez a gente tenha que ter mais cautela mesmo numa fase hiperaguda, né, pelo risco de hiperalimentar esse paciente, e talvez tomar um pouco mais de cuidado aí nos primeiros dias, primeira semana. Cada vez mais os estudos, as referências, os guidelines têm trazido isso para a gente, né? Há muito tempo atrás, a gente dava muito volume no ventilador mecânico,
a gente dava muito volume para o paciente, a gente dava muito mais dieta em calorias que a gente dá hoje. Então, acho que o mundo está mostrando para a gente, ao longo da nossa evolução aí na terapia intensiva, que a gente tem que ter um pouco mais de cautela nessa fase muito inicial. Então, só complementando aí da sua pergunta, no beira-leito eu utilizo muito a fórmula de bolso, adaptada aí para cada paciente, para cada fase que esse paciente está. Antigamente, Eliane, a gente entrava no plantão e via se o respirador estava funcionando. Se não estivesse funcionando, a gente desmontava ele, alguém ficava ambuzando, a gente remontava, encontrava o problema e voltava a funcionar. E todo mundo ficava ali do lado para ver se o respirador ia pifar de novo. Né? Quem trabalhou com Beard Max 7 já sabe disso, que a gente montava e desmontava. E fazia pipa embaixo d'água, né? Pegava um balde d'água. Pegava um balde d'água e fazia o PIP de 5 centímetros com um balde com 5 centímetros de água. Isso ia a festa. O que acontece? Deixa eu dar um comentário aqui. Essa coisa de... Nós temos que entender que nós somos seres homeotérmicos, né? Nossa temperatura, ela varia numa faixa muito pequena. E essa temperatura nada mais é que o calor que nós geramos. E o calor que tem que ser... vamos dizer assim, nutrido para que a máquina se receba aquela energia de fora para produzir o calor nessa faixa. Então, se a temperatura vai subir, é motivo para a taxa metabólica estar mais alta, mas não quer dizer que vai ficar o dia inteiro com a taxa metabólica mais alta. Antigamente é aquela coisa, 1 grau acima de 37, 13% da taxa metabólica. Outro dia nós estávamos com um paciente com febre, naqueles 20 minutinhos de taxa de calorimetria, realmente ele estava 10%, 15% acima da taxa metabólica, só depois ficou sem febre. Nós vimos também que o idoso não dá para dar mais que 10 a 15 calorias por quilo de peso na primeira semana. A taxa metabólica dele é muito baixa e vai continuar baixa, como em geral um paciente crítico faz, ou seja, a mitocôndria não está funcionando direito, é autofagia, aquela coisa toda, o metabolismo está no metabolismo de sobrevivência. Então, lá para a gente, que os pacientes habitualmente têm mais de 60 anos, dificilmente a gente pega um com menos de 60, a gente faz 10 a 15 quando é muito velho, 15 a 20 quando não é tão velho. Se não tiver necessidade de botar calorimetria na primeira semana, que a gente faz entre o terceiro e quinto dia, na segunda semana a gente vai dobrar isso. E aí vamos ver, o cara está ótimo, meter caloria nele, não tem por que não meter caloria, a gente não precisa ser tão enérgico na proteína. Covid, sabe o que é com relação à taxa metabólica? Uma sepse viral, como toda sepse. É uma sepse. Nós fizemos agora, nós vamos com 70 calorimetrias em Covid, é igualzinho a sepse. Então, não tem que achar que o ser humano virou um jacaré na UTI, ou de alguma maneira ele é um outro animal, ele continua sendo o mesmo animal. E o metabolismo é um metabolismo pré-histórico ainda. Nós não conseguimos evoluir nesses últimos 100 ou 200 anos, aquilo que o nosso organismo sofreu de modificação nos últimos 5 milhões de anos. Então, vai ser difícil acontecer alguma coisa diferente, a não ser que a gente imponha isso para o paciente. Nós impusemos que o paciente agora não pode morrer, ele vai para a UTI. Então, nós fazemos uma coisa que o John Marshall fala, o paciente chega na UTI com uma doença grave, e nós tornamos ele um doente crítico, fazendo várias iatrogenias para salvá-lo. No final das contas, hoje, a gente sabe que eles sobrevivem. Então, é a nossa ação que acaba, muitas vezes, modificando a taxa metabólica, porque o paciente é lá o mesmo. Eu vi isso no Covid, eu vi no idoso agora, e respeita aquela queda de quantidade de massa muscular esquelética, respeita aquela perda de massa muscular orgânica, vai para um extremo. E vi com o Covid também, o Covid é uma sepse viral. Se fosse uma sepse por estrongiloides, ia ser a mesma coisa, porque uma sepse não é uma doença, a sepse é uma resposta do sistema imunológico a uma agressão que ele sofre por um agente infeccioso. E, Ricardo, nessa resposta, você acha que ela é, dos resultados que vocês têm, ela é diferente da primeira para a segunda semana, ou para mais tardiamente dentro da UTI? Você acha que precisa de mais caloria na segunda semana? Eu acho o seguinte, o sujeito querer fazer calorimetria na segunda, na terceira semana, ele quer estudar. Tudo bem, eu respeitaria qualquer trabalho, como respeito qualquer trabalho que a Ellen fizer, me dizendo, olha, na segunda semana nós encontramos tal coisa.
ela está ali para estudar pela gente. Graças a Deus, Wellen, você está aí, viu, estudando pela gente e nos trazendo esses resultados. Então, nós queremos realmente que as coisas mudem, que a gente pare de fazer um tratamento que não é mais pré-histórico, mas nós não usamos mais Swan-Ganz. Quando o Swan-Ganz chegou, todo mundo achou que aquilo era a luz no fim do túnel para qualquer paciente grave. Hoje em dia, você passa Swan-Ganz em um paciente a cada 20 dias, possivelmente. Então, a gente está nesse ponto de ver que tudo que a gente fez não está tendo muito resultado, não está dando muito resultado, mas nós conseguimos hoje em dia algumas coisas avaliar melhor. O Diego falou da tomografia. Um paciente vai para uma tomografia, hoje tudo muito grave, você consegue transportar ele para a tomografia. Diz assim, esse paciente vai para a tomografia, ele vai e volta vivo. Você diz assim, não vamos operar que está muito grave. Como não vamos operar que está muito grave? Vamos operar sim, porque ele está grave, ele precisa ser operado, senão ele vai morrer do que ele tem. Se ele levar para a cirurgia, ele vai e volta vivo. Nós conseguimos balancear a droga vasopressora, então isso aí é que está fazendo a diferença. Certo. Ellen, assim, nós estamos falando aqui de oferta calórica e já falamos também da importância aqui da proteína, precisa mais, precisa menos. Eu acho que a gente, numa época, não valorizava muito a oferta proteica, passamos a valorizar muito a oferta proteica e, como eu comentei antes, eu acho que em algum momento a gente virou o fio de oferecer proteína, acho que em valores, em alguns cenários, de uma maneira excessiva. Como é que vocês planejam, pensam, medem, monitoram a oferta de proteína dos pacientes de vocês? Porque o guideline Aspen fala de 1,2 a 2. Isso é só quase 80% de diferença. Então, eu não posso... Hoje, de acordo com meu time ganhou ou perdeu, eu dou 1,2, eu dou 2,0 de proteína. Bom, primeiramente, novamente aqui aprendendo muito, né, com vocês, então, professor Ricardo, João, eu tive o privilégio de ter pessoas me orientando nesses 10 anos que eu estou em terapia intensiva, que eu destaco o Dr. Sérgio Loss também, então essa questão das dúvidas à beira-leito, tentar investigá-las um pouco melhor, tentar trazer algumas respostas, não tantas respostas, a gente não tem grandes respostas definitivas, né, para as coisas, mas a gente tem alguns estudos que ajudam a gente a entender algumas coisas melhor. Eu acho que em relação à caloria, a gente, nesses 10 anos que eu atuo, que vocês já devem ter visto muito mais mudanças de condutas ao longo de todos os anos que vocês atuam, mas eu já vi, então, mudança de recomendação 30 calorias por quilo, 25 calorias por quilo. Hoje a gente vê 15 a 20, 12 a 25, com a tentativa nova da Aspen de recomendar um aporte calórico, mas de fato as metas, que a gente chama de metas, mas elas são tão dinâmicas, a gente não deveria nem tentar pensar em metas, porque elas mudam, né? Assim, a gente está falando de quase todos os dias mudanças, e a gente costuma avaliar na prática o estado do paciente, a evolução clínica do doente. Então, se eu chego hoje à beira-leito, o paciente está com ventilação, pressão controlada, ele está acesado, ele está coralizado, ele está chocado, ele tem um metabolismo diferente do que se eu chegar daqui 5 dias, ele está estubado, ele está fazendo físio. Então, eu não posso pensar em metas calóricas com alguns dias de diferença, elas já mudam, assim, não que a gente saiba, a gente não tem calorimetria no hospital, a gente até tem como usar, a gente vai começar a utilizar em pacientes internados, mas para ventilação mecânica a gente não consegue usar. Então, a gente prefere, né, fazer essa avaliação à beira-leito diária, restabelecendo conforme a evolução clínica do doente, restabelecendo metas. E, de fato, discutindo com a residente na última semana, o paciente evolui, que bom que ele evolui bem, e cada dia com menos disfunções sistêmicas, eu consigo ir melhorando, otimizando uma terapia nutricional ao longo do tempo. Então, isso é feito com base na evolução clínica do paciente, discutindo com a equipe, discutindo o plano com a equipe, revendo quando pacientes estão em reabilitação, que daí sim eu começo a ter uma janela para começar a intervir mais para tentar reabilitar esse doente. Na nossa prática, a gente usa essa recomendação mais baixa, também de 15 a 20 calorias por quilo na fase inicial, tentando ver o dia a dia dele e rediscutindo as condutas, né? E em relação à proteína, ela é oferecida de forma gradativa, então nós começamos a dieta, progredimos a dietas e complementamos com o módulo proteico, conforme a indicação, conforme a fórmula que a gente tem para oferecer a proteína, né, o método de oferta. E essa recomendação de 1,2 a 2, ela é uma variação, ela tem muita variação na faixa, né? Mas na ventilação mecânica a gente prioriza sempre uma oferta mínima de 1,5 gramas por quilo de proteína. Essa recomendação de 1,2 a gente resguarda ela assim para pacientes que
eu tenho um paciente, por exemplo, um paciente que é idoso, que eu não tenho a intenção de alisar, né? A equipe não tem esse plano, ele não está com suporte, com várias disfunções, com vários suportes. Então, assim, é uma recomendação mais para esse tipo de paciente que a gente guarda essa faixa de 1,2. E 1,5 a gente tenta priorizar para quem está em ventilação mecânica, o protótipo de paciente crítico, ventilação mecânica, cursou com uma estabilidade, enfim. E aí, a gente aportes maiores conforme planos de reabilitação, o que é uma grande dúvida. E aí, se eu pudesse investigar alguma coisa, eu investigaria isso hoje, como oferecer a proteína, qual é a melhor forma, qual é a melhor quantidade, o tempo, junto com a físio, qual o momento. É isso que a gente carece ainda de resposta, né? Ok. Eu vou responder uma pergunta aqui de alguém que perguntou sobre acidose metabólica, se tem um ponto de corte de pH para suspender a dieta enteral. Você tem que, como já foi dito aqui, você tem que olhar todos os critérios, né? A acidose, o nível de pressão, o teu valor de vasopressor está subindo, está diminuindo, o lactato. Mas, em geral, a partir de baixo de 7,2, você deve suspender a nutrição enteral e suspender a nutrição parenteral também. Liane, tu fez um comentário extremamente importante quando você falou da retirada da sonda e da inadequação do paciente com a via oral posteriormente, tá? Essa é uma briga sempre assim com os meus colegas também, assim, o paciente agora ele vai comer, diminui a sonda que ele vai comer. Não, a gente diminui a sonda, ele não vai comer. Quem não come com sonda, quem não come com sonda, não come sem sonda. Então é muito importante a gente pensar isso. Como é que você avalia isso? E especialmente, assim, alguém fez uma pergunta, que a gente tem só mais meia hora, então eu preciso responder a pergunta da pessoa também. Idoso sarcopênico, como é que vocês fazem isso? Como é que você planeja? O paciente não quer, como é nesses doentes, e a monitoração da oferta. Então, a gente tem esse cuidado do desmame com o protocolo, na verdade, avaliando a libera-leito que o paciente come, muitas vezes entregando um recordatório alimentar para ser preenchido. Não sei, Ellen, como vocês fazem aí, mas a gente tem um gráfico com desenho de quantidade, 25, 50, 75, 100. Então, geralmente, a nutricionista da nossa equipe deixa com o paciente. A gente faz algumas estratégias, por exemplo, pausa a dieta 1 hora antes da refeição, ou às vezes a gente faz uma infusão noturna da dieta e deixa o paciente durante o dia sem a dieta enteral para ver se ele, né, aceita melhor as refeições, porque sempre há essa queixa, não, nem tanto do paciente, mas muitas vezes das equipes, de mas a dieta enteral vai tirar a fome, o paciente não vai comer. Então, às vezes a gente tenta fazer isso, ou pausar, conforme o nosso protocolo 1 hora antes, e aí recalcular a dieta, né, para essas pausas, ou às vezes fazer uma infusão noturna, se o paciente está comendo um pouco mais, uns 40%, mas ainda não está suficiente para a gente conseguir tirar a sonda. E acho que para o paciente idoso, depois eu vou passar a bola aí para a Ellen responder também, a gente também deixa recordatório, tenta ajustar suplementos, né? Existem vários suplementos orais hoje no mercado, de diferentes apresentações, sabores, com sabor, sem sabor, suplementos em shot, que ajudam aí numa oferta calórica num voluminho menor, né? Do cuidado para cada paciente, dentro de uma meta, entre aspas, numérica, né? Dentro de uma aceitação oral aí, baseada, né, num recordatório alimentar, em que a gente pode até fazer um cálculo aí, em que a nutricionista consegue ajudar nisso, pensando aí na equipe multiprofissional, mas acho que a gente tem que lançar a mão dessas estratégias. Posso fazer um comentário? Estudando um pouquinho o mecanismo de apetite, você vai ver logo que esses pacientes não comem, sabe? Segundo, estudando o impacto que uma doença tem acompanhando ela, você sabe que a pessoa não se recupera porque passou pela porta da UTI. E quanto tempo ela vai se recuperar? A gente sabe que hoje a gente consegue manter as pessoas vivas a um custo muito alto. Esse custo vai ser pago quando? Quando ele for se recuperar. E aí o apetite não vem. O apetite só vem quando a pessoa vai se livrando da doença, e isso o exame clínico mostra
muita coisa, acompanhar o paciente mostra muita coisa, conhecer o paciente antes da internação é mais importante ainda, você sabe quem é o paciente. Um dos grandes problemas hoje em dia é que os médicos não têm mais os seus clínicos, as pessoas não têm mais os seus clínicos, desculpe, não tem mais o médico de família, então não sabe como é que é o sujeito. A gente vai fazendo uma coisa, um sujeito que nem é o que ele quer às vezes, né? Mas é o que vai recuperá-lo. Então, se entender o que é a doença e acompanhar ele, vai ver que ainda existe um rabo da doença que não está fazendo apetite aparecer. E aí cabe, eu acho que o grande arte de uma equipe, ou da nutricionista em si, é conseguir ter um inventário, um inquérito alimentar dele, saber exatamente o que ele está comendo, para também não forçar demais. E mais, e aí com uma habilidade que tem, poder fazer aquilo se modificar. E aí tem que contar com uma nutrição, uma cozinha do hospital que prepare coisa que o paciente come. Senão ele não come. Eu digo sempre assim, olha só, se quiser comer uma coisa que todo mundo diz que faz mal, é ruim, quiser comer agora, eu lhe dou, não tem problema nenhum, porque o senhor vai ficar em jejum. E isso, às vezes, vai disparando o apetite. Se quiser ver programa de comida, vê programa de comida, porque a alimentação começa no cérebro. Então, essa perda de apetite é normal. Os pacientes só comem 30%, 50% do que eles precisam após a alta do UTI, ou quando a gente acha que o paciente saiu da doença grave. E ele está numa fase crônica, agora ele vai levar 6 meses para ser alguém. Então, é uma habilidade grande que tem que ter. Eu digo, olha, pega o prato que você está levando para o quarto, tira metade e bota um suplemento, ou bota um sorvete batido em alguma coisa que dê caloria, energia. Não fica mandando peixe, arroz, feijão, que ele não vai comer. O cara quer botar na boca e se livrar do problema. Ele não quer nem mastigar, de tão cansado que está. Se levantar a mão para o prato, ele já não respira direito. E está fora da UTI, porque a gente tem que tirar o cara da UTI, porque pode estar junto com a família, pode dar um atendimento com um pouco mais de liberdade. E a UTI é uma grande prisão. A UTI é a porta do inferno, na realidade. O sujeito vai ficar isolado, todo cheio de fio, uma situação horrorosa de fralda. Aí você quer que ele saia daquele mundo ali e continue quase igual a isso num quarto. Até a cabeça começar a se ajustar, se ajeitar, já passaram 2 meses. E ele voltou para o hospital com uma nova pneumonia. Ok. E quando a gente está conversando dos pacientes e avalia a não tolerância dentro da UTI também, da dieta, eu vou perguntar para vocês, vou pedir que vocês respondam isso mais ou menos rápido, em mais ou menos uns 2 minutos para 3 minutos, cada um. Como é que vocês avaliam a tolerância da dieta enteral dos pacientes de vocês? O que vocês fazem ali na beira do leito? E, na sequência, quando é que vocês pensam que meu paciente precisa de nutrição parenteral? João, acho que eu vou iniciar, só para também retomar um pouquinho finalizar a pergunta anterior e já entrar nessa, pode ser? Eu acho que o professor Ricardo, ele trouxe isso, de fato, todas as questões envolvidas no controle do apetite. Eu acho que não é difícil a gente pensar quando, recentemente, algum de nós teve alguma infecção ou alguma gastroenterite que não conseguia comer, que não queria saber de comer, que começar a comer quando foi resolvendo a doença, né? Isso é muito claro. Que os pacientes têm vários mecanismos envolvidos no apetite que eles não vão comer quando estiverem inflamados, enfim, doentes. Eles vão começar a comer quando a gente tiver uma janela ali a gente vai conseguir ter uma janela para intervir quando eles melhorarem do quadro clínico deles. Mas a gente tem algumas estratégias que usa, então, eventualmente, se o paciente está muito cansado para comer, a gente pode tentar alterar a consistência, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes é pior alterar a consistência, mas eu tenho alguns pacientes que não comem nada, mas assim, eu comi polenta com caldo de feijão, ok, sabe, comeu, ele é um idoso com 85 anos, que vem de uma recuperação, eu vou tentar com suplemento otimizar isso, mas ele tem o prazer de comer aquilo ali, eu deixo ele comer aquilo ali, porque ele consegue. E ele cansa menos comendo essa consistência. Alguns vão odiar modificar a consistência, daí vai ser pior, né? Eu tenho uma gama de suplementos para utilizar, a gente tenta concentrar aquilo que ele gosta, então se ele gosta de tomar um café com leite, eu posso colocar suplemento em pó dentro do café com leite, eu tento otimizar, assim, a dieta que ele aceita. Então essas estratégias, elas são muito úteis a gente conhecer e tentar ver o que a gente tem de recurso no hospital, acho que isso é importante. A gente tem suplemento no hospital, a gente tem líquidos hipercalóricos no hospital, mas alguns lugares não tem, então depende do que a pessoa tem.
A gente monitora por controle de ingestão, então a aceitação da dieta para discutir com as equipes, então nos rounds e definir se vai intervir com uma dieta integral, se vai continuar com suplemento, monitorando. Também tem aquela escala visual, então, de consumo alimentar, que ela varia, então, 0 a 25%, 25% a 50%, se dá uma ideia também de consumo. Quando eu não consigo fazer um controle de ingestão, ela pode ser útil. Então, é bom, a gente deve utilizar instrumentos, né, para avaliar consumo, tem que priorizar também a vontade do doente, que ele consegue tolerar, lembrando que ele vai começar a comer quando ele estiver melhor da doença, e aí a gente tem que intervir, né, quando a gente tem essa janela para intervir, não deixar ele perder tanto, se a gente puder, né, evitar com algumas estratégias e intervir quando der, para começar a nutrir esse paciente melhor. Em relação à tolerância à dieta, os pacientes, de fato, existe uma escala de disfunção gastrointestinal proposta pelo grupo europeu, e ela avalia, então, risco de disfunção gastrointestinal, falência com lesão orgânica à distância. A gente tem um trabalho, uma mestranda que auxiliou, então, no nosso grupo, que avaliou isso, a disfunção em relação a parâmetros hemodinâmicos. O que a gente viu é que o paciente que melhora os parâmetros hemodinâmicos de perfusão, ele tem menos disfunção gastrointestinal. É o que a gente já imaginava. A gente conseguiu olhar isso mais em números, que também é importante algum dado de pesquisa para uma observação clínica que a gente tem, né? Mas aquele paciente que vem num choque, que melhora, que segue ali constipado, com uma distensão abdominal, a gente abre o olho, o paciente não está ainda resolvido a questão gastrointestinal dele, a gente pode avaliar o quanto ele consegue receber de dieta nas últimas 24 horas, então, se ele tolerou dieta, avaliar sintomas gastrointestinais, exame físico, eu acho muito importante. Por isso é importante a beira-leito e estar todos os dias, porque eu conheço o paciente, conheço o abdômen do paciente, vejo que está pior. Então, é isso que ao longo do tempo a gente consegue avaliar como tolerância gastrointestinal. O que eu faço é pedir para ler as recomendações 10 e 100, que com o grupo de problemas abdominais, Working Group de Problemas Abdominais, fez com que existissem os scores. Inicialmente o da Annika Heitem, depois da Matt Berger, hoje tem o GITS, publicado agora em 2021, e que dão todos os sinais e sintomas, né? E lembrar sempre o seguinte, para dar uma mensagem final, é a nutrição enteral que melhor testa o intestino. Então, essa é a primeira e primária coisa que vai fazer o intestino funcionar adequadamente. Agora, lembrar sempre, não existe intestino de paciente grave que funcione adequadamente. Né? Os meus estudos já mostravam isso, e nós vimos isso num estudo, num trabalho mandado para o Congresso Americano em 2004, hein? Que os 10 primeiros dias, a gente está testando uma dieta de um laboratório, que nos primeiros 10 dias, é uma dieta nova para paciente grave, nos primeiros 10 dias está cheio de sintoma gastrointestinal. A gente sabia disso, mas não tinha se dado conta de como eles estavam aparecendo com tanta frequência, né? Então, é testar a dieta. Você bota a dieta e você vê que não vai tolerar, e tem pressão intraabdominal, você vai juntar isso e vai ver que a combinação dos sintomas vai dar o caminho, né? Não ter medo de usar dieta. Então, tem isso já pronto aí para ler no site do Intensive Care Medicine, está disponível para baixar. Nesse trabalho da mestranda da Ellen, a gente conseguiu fazer uma análise depois de separando assim, os sintomas das primeiras 48 horas do doente e entre quem conseguiu começar a dieta porque estava adequadamente ressuscitado e quem não conseguiu começar a dieta enteral nesses primeiros 48 horas porque não estava adequadamente ressuscitado. Eu acho interessante o que ele trouxe, olhando o prisma pelo outro lado, é que os sintomas gastrointestinais nas primeiras 48 horas, tanto para quem começou dieta, porque já podia, já tinha critério, quanto para quem não começou dieta, eu estou falando dos clássicos, né, distensão abdominal, sonda com drenagem, mais de 500 ml, vômito, constipação ou diarreia, eles foram maiores em quem estava em NPO, quem estava sem dieta, porque não estava adequadamente ressuscitado e não começou dieta nas primeiras 48 horas, do que no povo que estava bem clinicamente, ainda com NOR, ainda com dadas pessoas, mas com bons parâmetros de perfusão, e usado foi score de moteamento, vasopressor em tendência de queda, independente da dose, né, perfusão turgor da pele, débito urinário, clearance lactato. Esse grupo que começou adequadamente ressuscitado teve menos sintoma gastrointestinal, mesmo recebendo dieta. Então, a mensagem disso é dizer assim, ó, se o doente está bem, ele pode começar. Não é porque vai começar que necessariamente ele vai ter um sintoma. Agora, se ele começar não clinicamente ressuscitado, né, restabelecido a sua perfusão,
aí sim ele vai ter, independente de ele estar com dieta ou não, né? E, de novo, né, começar a dieta, tem que ir lá ver no outro dia. É muito ruim quando troca o profissional que vai ver o doente de um dia para o outro. Faz a intervenção, tu não vê no outro dia como é que tá, né? Tem parâmetros subjetivos. Agora, tem coisas bem objetivas para tu ver. Pode ver PIA no paciente com pancreatite, por exemplo, o comportamento dela, né? Se tu conseguir garantir uma medida, uma circunferência abdominal, pode mudar a questão da mão, de quem está botando a mão no abdômen examinando. Tem muita pergunta relacionada a como é que vê proteína ali, se balanço nitrogenado adianta. Eu gosto de usar, mas o doente tem que estar com função renal ok para eu poder confiar no que está na urina que eu estou coletando, né? A questão da ureia, como a Ureia já disse, o João falou nisso, né? O paciente tem uma creatina normal, a ureia é desproporcionalmente maior, e tu está lá com 2,5 de proteína, tem que pensar se tu não errou a mão, ele está fazendo uma estimativa, né? 1,2 a 2, 2,5, está em diálise. Então, aí é feeling. A partir de um determinado ponto já é feeling. Saber identificar. Não, Saber só identificar. para... Deixa eu só falar uma coisa, João. Saber Ricardo. identificar perfusão é importante, muito importante. O trabalho de moteamento que vocês fizeram no Hospital de Clínicas foi brilhante. E eu vou só lembrar uma coisa, eu trabalho muito com idoso. Tem idoso que não consegue, pelo aumento da demanda que a dieta produz, ter oferta. E esses pacientes ficam hipotensos. Então, algumas vezes, um dos primeiros sinais de que a intolerância vai ocorrer ou que alguma coisa não vai dar certo é a hipotensão no idoso. Que é a queda de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial, os pacientes estão monitorizados, você começa a dieta, daqui a 2, 3 horas o sujeito está hipotenso, ou você toma um susto maior e aumentar a dose de noradrenalina. Então, isso pode ser um desequilíbrio de oferta em demanda num paciente que não consegue manter uma oferta para essa demanda. O idoso tem que ter atenção, que é mais um sinal de dificuldade. Desculpe, João. João, Estamos eu aqui só vou todos para... dar o crédito à pessoa que fez o trabalho, né, que é a Tamira Sklamovitz, que é a mestranda do grupo. O trabalho está em revisão na Nutrition Clinical Practice. Em breve, a gente espera que ele seja aprovado, enfim. E então, para dar o crédito, e o Diego também fez uma subanálise brilhante, então a gente espera que a gente consiga disponibilizar esse material em breve. Como diz um amigo do Uruguai, o Luiz Nin, nós não vamos brigar de capa e espada por estimativas, né? A gente precisa também perguntar para o nosso paciente como é que ele está tolerando, através dos exames, do exame de laboratório, do exame clínico, como é que está sendo a tolerância dele. Liane, a gente está quase na hora de terminar, mas eu queria que a gente não falou de nutrição parenteral, né? Então eu queria que tu comentasse, assim, para a gente já ir se encaminhando para o final, como é que você define, qual é o critério que você utiliza para agora, assim, tá, não deu a dieta enteral, eu vou esperar 3 dias, 7 dias, 15 dias para iniciar a nutrição parenteral para esse paciente. E periférica ou central? Para fazer uma pergunta, outra bem simples. Só vou resumir o que os colegas colocaram aí, que acho que resume na primeira frase que a gente começou, que é encoste o umbigo no beira-leito, né? Porque o resumo aí da tolerância da dieta foi esse, né? Examinar o paciente, entender como que ele está evoluindo. Isso cabe para a nutrição parenteral, né? Se é um paciente de risco nutricional, que a gente triou ele lá na entrada, lá com o NRS, e ele não tolerou essa dieta enteral, eu não vou esperar 15 dias para começar uma parenteral, né? Porque existe muito medo ainda da parenteral, a parenteral aumenta infecção, a parenteral é perigosa, né? Acho que a gente tem que perder o medo da parenteral. Eu sou extremamente entusiasta de parenteral, sim. Especialmente se esse paciente não tolerou essa dieta enteral, se ele tolerou, de repente, uma dieta trófica, mas eu não consegui progredir aí essa dieta ao longo da semana, de 7 dias aí, por que não associar uma parenteral suplementar nesse caso? Mas se é um paciente de risco nutricional, acho que a gente não pode ficar olhando para ele não tolerar uma dieta aí por 10 dias, 15 dias, né? E a gente vê esse paciente perdendo massa muscular, perdendo tempo aí em relação à terapia nutricional. Nutrição parenteral periférica, ela depende muito de um acesso periférico bom, né?
Então, se é um paciente de UTI que está muito grave, acho que a chance da gente conseguir uma parenteral periférica é muito difícil. Geralmente, esse paciente ele vai ter um acesso central. Mas se é um paciente, digamos, um paciente pós-cirúrgico, um paciente que não está na UTI, em que o acesso dele periférico é ok, a gente pode lançar mão de uma nutrição parenteral periférica a depender de algumas situações, né? Se esse paciente vai ficar com essa parenteral por curto tempo, se ele não depende de um volume restrito, porque a parenteral periférica ela depende de garantir uma oferta energética num volume maior, porque a gente pode lançar a mão. Mas eu acho que pensando no paciente atual, que a gente está falando crítico, grave, com disfunções orgânicas, eu acho muito mais difícil a gente conseguir um acesso periférico ok aí para começar uma nutrição parenteral. Acho que a gente vai ter que lançar mão de um acesso central. Mas eu só queria dizer que não tenhamos medo, né, de nutrir o paciente por via parenteral, se ele não puder ser nutrido por via enteral, se ele tiver risco. Acho que a gente não pode deixar o paciente sem nutrição nenhuma. Então, não sei se os colegas concordam, Ricardo, enfim, mas eu chamo muito a atenção para isso. Meu problema com a parenteral é a quantidade de água que a gente vai acabar dando para ele, seja no volume da própria parenteral ou nos aditivos que a gente vai colocar por fora, que vão ter que ser diluídos. Então, a gente joga um montão de água quando a gente está procurando sempre tirar um pouco da água do paciente, né? E eu acho que parenteral periférica não tem espaço na UTI, você realmente tem uma veia, e normalmente o paciente da UTI não tem veia, né? Depois encontrar uma veia periférica, o paciente da UTI tem que estar sortudo aí. Então, vale mais a pena botar uma veia. E é uma dúvida grande. Ele vai ter um catéter já normalmente, né? E é uma dúvida grande botar parenteral na primeira semana, sabe? Eu acho que é complicado, a gente não sabe. Então, essa resposta do dia a dia. Você tem que botar parenteral e dizer assim, vou usar ela por um tempo. E definir falência intestinal. Você definiu que o intestino está em falência, ou você está vendo que está indo para falência. Aí é parenteral, não tem que ficar esperando muito. Essa coisa de ficar decidindo se vai fazer parenteral. Não, olha, você está fazendo enteral e pronto. Mas você está vendo a falência intestinal aparecer. Então tá. Gente, eu preciso então começar a fazer um encerramento. Eu devo concordar que a indicação da nutrição parenteral passa por aquilo que a gente começou na conversa lá. De quem que eu estou falando? Qual é o risco do meu paciente? Como ele comia? Qual é o INRS? Qual é o Nutric? Qual é o score que eu vou utilizar? Qual é a história que eu coletei, né, Ricardo, com a minha família? Quem é esse paciente? Como é que ele está? É o exame clínico. Esse é um paciente que é uma pessoa saudável ou uma pessoa que veio desnutrida previamente? É definir de quem a gente está conversando. A partir daí, tá? Como a gente estava conversando, o início da nutrição enteral e nos pacientes que não, a partir do momento que eles estão adequadamente ressuscitados, e vamos lembrar, isso é beira do leito. Examinar, conversar com a equipe. Nós, da terapia nutricional, conversar com a equipe dos assistentes, conversar com a equipe da cirurgia, buscar todas essas informações e acompanhar o paciente de um dia para o outro e no outro dia, para que a gente possa tomar as melhores decisões com segurança para o paciente. E naquele doente que não tolera a nutrição enteral, e aí existe uma discussão, se é menos tempo, se é mais tempo. Eu, pessoalmente, sou um pouco mais agressivo em relação ao uso da nutrição parenteral nos pacientes que eu defino que têm alto risco nutricional. Eu gostaria de agradecer incomensuravelmente a todos vocês, a Ellen, Liane, Ricardo, Diego, todas pessoas com quem eu tenho o orgulho de compartilhar a amizade e de trabalhar no Tenute, não com a Ellen, né, mas com todos os outros. Um prazer incomensurável de estar aqui, agradecer a equipe da AMIB que nos reuniu nessa noite. Uma noite que nós tivemos mais de 160 pessoas participando, discutindo, perguntando, comentando, vários comentários. Infelizmente, gente, ficou pergunta por responder. Então, a gente vai ter que organizar aqui um outro encontro
para discutir terapia nutricional no paciente crítico, tá? Coordenado ou pelo Comitê de Terapia Nutricional ou pelo Comitê de Nutrição. Mas está aqui, gente, a promessa, fiquem ligados nas redes da AMIB, que nós teremos um outro encontro para seguir essa discussão. Agradeço imensamente a todas as pessoas que ficaram durante 1h30 e aos meus grandes amigos. A próxima boa faz noite você mesmo, a João. A todos. gente gostou de você. Gostamos de você, João. Viu? Próximo é você. Até apoiei. Já levantei o voto Tá bom, aqui. mas aí tem... Obrigada. Não uma passa honra só estar por aqui. mim. Não passa. Um prazer incomensurável, gente. Um privilégio. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.